Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série 66 livros. E no vídeo de hoje nós estaremos falando do livro de 2 Samuel. Para você que está curtindo essa série e está acompanhando até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco aqui nos comentários, porque os seus comentários são muito importantes para nós aqui do canal. E compartilhe aí para muitas pessoas que precisam e querem aprender da palavra de Deus. E o segundo livro de Samuel é uma continuação direta da narrativa de 1 Samuel, revelando o auge do reinado do rei Davi e ao mesmo tempo as suas maiores quedas. O autor do livro, assim como em 1 Samuel, é tradicionalmente atribuído ao profeta Samuel, com possíveis complementos do profeta Natan e o profeta Gade, como consta em 1º livro das Crônicas, capítulo 29 e 29. O livro foi escrito pelo volta do ano 930 a.C. e o seu propósito é mostrar como Deus estabelece o seu reino por meio de Davi, apesar das suas fraquezas humanas. A mensagem central do livro está em torno da fidelidade de Deus às suas promessas, mesmo diante do pecado humano. 2 Samuel revela que o verdadeiro poder de um rei não está na sua força militar, mas na submissão e obediência à vontade divina. E o versículo-chave de 2 Samuel se encontra em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, que diz: "Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre." Esta é a promessa messiânica que se cumpre plenamente em Jesus Cristo, descendente de Davi. E o livro pode ser dividido em 4 grandes seções. No capítulo 1 até o capítulo 5, nós vemos a ascensão de Davi ao trono. Após a morte de Saul, Davi lamenta profundamente, mostrando um coração diferente do seu antecessor. Ele é ungido rei de Judá e depois de todo Israel, estabelecendo Jerusalém como capital e centro espiritual da nação. No capítulo 6 até o capítulo 10, vem o auge do reinado de Davi. Ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém, consolida o seu reino e vence várias batalhas. É o período de bênção e expansão. Mas nos capítulos do 11 até o 20 ocorre o ponto sombrio, que é o pecado de Davi com Batseba e o assassinato de Urias. A partir daí, a espada nunca mais se afasta da sua casa. Surgem as tragédias familiares, como a rebelião de Absalão e as dores internas de um rei que amava Deus, mas que colheu as consequências das suas falhas. E por fim, do capítulo 21 até o capítulo 24, encerra o livro com os apêndices que destacam a fidelidade de Deus, os feitos dos valentes de Davi e o arrependimento do rei ao contar ao povo, mostrando novamente que a misericórdia divina supera o erro humano. O tema central de 2 Samuel é a aliança de Deus com Davi e o estabelecimento do reino messiânico. O livro ensina que a verdadeira grandeza não está na glória humana, mas na graça que restaura. Mesmo após o seu pecado, Davi é chamado como homem segundo o coração de Deus, como consta em Atos capítulo 13, versículo 22. Mas o porquê? Porque apesar das suas falhas, Davi nunca abandonou o arrependimento. Porque todas as vezes que Davi errava, Davi parava, reconhecia o seu pecado. Ele não tentava ficar arrumando desculpas como Saul. E é um lembrete poderoso de que o propósito de Deus continua mesmo quando os instrumentos falham. E a história de Davi também simboliza o tipo de governo que Cristo traria, que seria um reino baseado na justiça, arrependimento e misericórdia. E os versículos chaves no livro que reforçam essa mensagem, que além de 2 Samuel 7,16, que nós já lemos, também 2 Samuel capítulo 22
versículo 2 e versículo 3, que de onde Davi declara: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. E um outro versículo marcante também é 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, quando Davi confessa a Natã: pequei contra o Senhor. Ou seja, quando Natã vai confrontar a Davi sobre o seu pecado de Betseba, que havia se passado um ano. Ninguém confrontou o rei, mas havia um Deus no céu que havia visto todas as coisas. E a primeira coisa que Davi fez foi reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro. E essa frase curta, mas sincera, representa o coração arrependido que agrada a Deus. Em 2 Samuel capítulo 22, versículo 31, resume a fidelidade humana. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele confiam. E o contexto geográfico se concentra principalmente em Jerusalém, a nova capital de Israel e o símbolo da presença de Deus entre o povo. Davi transformou Jerusalém em um centro político e espiritual, trazendo a Arca da Aliança para a cidade, o que marcava não apenas o início de um reinado humano, mas a presença divina no coração da nação. Jerusalém, cujo nome significa fundamento de paz, tornou-se o cenário de batalhas, traições e orações, refletindo o paradoxo da alma humana: buscar a Deus mesmo em meio às feridas do pecado. Em resumo, o livro de 2 Samuel é uma poderosa narrativa sobre poder, queda e redenção. E ele mostra que o fracasso não é o fim quando há arrependimento verdadeiro. Deus cumpre as suas promessas, mesmo quando os homens falham, e transforma a história em um caminho de redenção. E Davi é um retrato imperfeito do rei perfeito que viria, Jesus Cristo, o filho de Davi, que governaria não com espada, mas com graça. 2 Samuel nos ensina que o trono mais forte não é o que se ergue em ouro, mas o que se apoia na obediência e no arrependimento diante de Deus. E Davi, você chegou até aqui, está curtindo essa série? Aprender um pouquinho mais sobre 2 Samuel? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco aqui nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E no próximo vídeo nós estaremos apresentando e falando sobre o primeiro livro dos reis. E até o próximo vídeo.